Bom, pessoal, olá a todos. Bom, pessoal, eu tenho feito alguns vídeos aí falando de curas, né, nas igrejas, e eu mostrei naquele vídeo lá da farsa, né, da curas bíblica, porque os autores nem sabem, né, quando a cura não funciona, de quem é a culpa, se é do curandeiro ou do curado. E como os cristãos comentaram bastante nesses vídeos, eu me senti motivado a fazer outro, né, afinal, quando gostam do vídeo, eu pego um tema, é bom destrinchar. Então esse vídeo aqui vai ser um pouco mais polêmico, tá? Principalmente para quem não conhece meu canal. Mas vai ser uma segunda parte, né, da farsa das curas bíblicas. Quem puder já dar um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade, tá? Assim alcança mais pessoas, tá bom? Então vamos ver aqui 3 curas de Jesus. Aqui segundo João diz assim, ó. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Então que era um homem cego, tá? E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí tendo dito isso, olha o que Jesus faz, ó. Ele cuspiu na terra e com a saliva ele fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e o cego voltou a ver. Então ele cuspiu na terra e fez um lodo. Marcos relata um milagre parecido, ó. E chegando a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, ó, Jesus cuspiu nos olhos do cego, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Então ele curou o cego, cuspindo nos olhos. E aqui tem mais um milagrezinho de Jesus, que fala assim, ó. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, tipo o Edir Macedo. E os escribas e fariseus observaram-no se o curaria no sábado para acharem de acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Aqui já tem um erro, né, pessoal? Já mostrei aqui em vídeo para vocês que não tinha nenhuma proibição judaica de fazer cura no sábado, tá? Isso aqui é até um desconhecimento dos autores do Novo Testamento. Mas como não é o assunto desse vídeo, eu só estou lendo. Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Então, nós temos 2 curas, de um cego e de um homem com a mão mirrada, tá bom? Agora, nós temos na história secular, fora da Bíblia, um personagem que fez isso. Vamos começar com Tácito, que é um historiador. Tácito escreveu na sua história que Vespasiano praticou curas milagrosas, restaurou a visão de um cego e curou um homem com uma mão doente. A cura do cego é semelhante ao episódio atribuído a Jesus em Marcos. Só abre um PS aqui, um adendo, tá? Tácito é um dos historiadores mais citados pelos cristãos para defender a existência do Jesus histórico. Porque Tácito tem uma fala que ele fala de cristãos. Uma coisa bem pequena, que nem esse trechinho aqui que eu coloquei aqui em cima. Mas eles usam Tácito como prova de que Jesus existiu. Então se eles têm essa confiança toda em Tácito, que ele foi um grande historiador, ao ponto de querer provar que Jesus existiu, então o que Tácito escreveu eles têm que tomar como verdade. Concordam comigo? Ou só vale aquilo que convém? Não, então se Tácito serve como prova de que Jesus existiu, então o que Tácito relatou é verdade. E olha o que ele relatou de Vespasiano. Nos meses em que Vespasiano esperava em Alexandria, os dias dos ventos de verão e mar estável, muitas maravilhas aconteceram, as quais mostraram o favor do céu e a inclinação das divindades, no plural, dos deuses, por Vespasiano. Um dos plebeus de Alexandria, conhecido por ser cego, que é um homem cego, prostou-se de joelho e implorou, soluçando, por uma cura para a sua enfermidade. A conselho do deus Serapis, lembra que eu falei de Serapis? Ou Esculápio, né? Que também acho que é a mesma divindade, só que com nomes diferentes. Que Serapis era cultuada mais no Egito. A quem o povo cultivava, entregando-se-lhe com superstição, mais do que a qualquer outro. O que ele está dizendo aqui? Que esse deus Serapis, ele era o que o povo mais cultuava, era o deus Serapis. Porque as pessoas realmente acreditavam que ele curava. Lembra que eu falei isso naquele vídeo de cura para vocês? Que tinham templos com coisas dele, com pés de gesso, mão de gesso, essas coisas? Então Serapis era uma divindade muito cultuada naquela época. Suplicou a Vespasiano que se dignasse molhar os seus olhos e rosto com cuspo.
Outro, com uma mão doente, que é um homem com uma mão doente, por conselho do mesmo Deus que Deus, Serapis, pediu que o César lhe calcasse com a planta do pé. Primeiro, Vespasiano riu e recusou. Eles insistiam de modo que ele, por um lado, receava o escândalo de uma tentativa frustrada, mas, por outro lado, a teimosia deles e as vozes dos aduladores induziram-no em esperança. Por fim, solicitou que os médicos estimassem se tal cegueira e debilidade estava acima da ajuda humana. Os médicos discutiram diversos pontos. Num deles, a força da visão não fora consumida e poderia voltar se removesse o obstáculo. Já no outro, a mão do doente, o homem com a mão mirrada, se aplicada a força curativa, poderia restaurar. Então foi isso que os médicos falaram para Vespasiano, que era possível sim. Talvez os deuses o quisessem e o divino ministério tivesse escolhido o imperador. Por fim, o sucesso do remédio seria a glória de César, enquanto o ridículo, em caso de fracasso, insucesso, cairia sobre os desafortunados. Assim, Vespasiano, acreditando que tudo era possível à sua sorte e que nada mais seria inacreditável, com o seu semblante alegre, entre a multidão expectativa, acendeu aos pedidos. Imediatamente a mão voltou ao uso, do homem que tinha a mão mirrada, e o dia brilhou para o cego. Os que estiveram presentes ainda hoje o relembram, quando nada ganhariam com a mentira. Então, na época do Vespasiano, de Tácito, quando ele está escrevendo isso, ainda tinham pessoas vivas ou presentes que testemunharam isso para poder mostrar que não era mentira, que Vespasiano curou um homem cego e curou um homem com a mão atrofiada. Pergunta: as curas de Jesus, quem testemunhou fora da Bíblia? Porque a Bíblia nós já vimos aqui no canal que um evangelho depende do outro, para ser escrito. Então, tecnicamente, só o de Marcos seria o mais antigo. Mas quem foi testemunho ocular, sendo que nem os próprios evangelistas foram? Quem que testemunhou as curas de Jesus? Ou o próprio Jesus, né? É mais complicado. Também Suetônio, aqui outro historiador, também contemporâneo, mencionou um episódio semelhante. Mas em vez de curar uma mão doente, Vespasiano curou um homem coxo. Lembrando que Vespasiano é do primeiro século, tá, pessoal? Foi ele que invadiu Jerusalém e destruiu o templo no ano 70. Suetônio escreve aqui na Vida dos 12 Césares, no livro 10, na vida de Vespasiano, 7, 2 e 3. Vespasiano ainda não tinha prestígio, nem uma certa divindade, por assim dizer, uma vez que ele foi um inesperado e ainda recém-feito imperador. Mas esses feitos também foram-lhe atribuídos. Um homem do povo que era cego, aqui ó, mais uma vez um cego, aqui ó, que nem Jesus, e outro que era coxo, aqui já não é com a mão atrofiada, mas é um homem coxo, aproximaram-se deles juntos, quando ele sentou-se no tribunal, pedindo ajuda para os seus problemas, que Serapis, aqui a mesma divindade Serapis, inclusive eu vou fazer um finalzinho aqui, vai ser mais polêmico, tá, pessoal? Tinha prometido num sonho, pois o deus Serapis declarou que Vespasiano restauraria os olhos se ele cuspisse em cima deles, e daria força à perna, se ele se dignasse a tocá-la com o calcanhar. Ainda que ele duvidasse que isso poderia ter sucesso e, portanto, negasse mesmo tentar, ele foi finalmente convencido pelos seus amigos e tentou as duas coisas em público, diante de uma grande multidão, e com sucesso. Ele curou o cego e curou o homem coxo. Vamos ver mais um historiador, aqui nós já vimos dois falando de Vespasiano, agora vamos ver mais o terceiro, Cassius Dio. O autor romano Cassius Dio, que viveu de 155 a 235, esse é mais recente, também referiu os milagres de Vespasiano em Alexandria, no Egito. Preste atenção no detalhe aqui, pessoal, esses milagres foram em Alexandria, no Egito, e vocês vão entender por quê. Mas esse autor já é de um tempo muito posterior, pelo que terá usado Tácito e Suetônio, entre outros, como fonte para os seus textos. Tácito publicou a obra História Romana em 80 volumes, após 22 anos de trabalho. Aí ele diz aqui na sua obra História Romana, no livro 40, capítulo 8. Depois da entrada de Vespasiano em Alexandria, o Nilo transbordou, ficando um dia um palmo acima do normal. Tal ocorrência, disse-se, só tinha ocorrido uma vez antes. O próprio Vespasiano curou duas pessoas, um com a mão murcha e outra cega, que veio a ele por causa de uma revelação em sonhos. Ele curou uma pisando a sua mão e a outra cuspindo nos olhos. Contudo, embora o céu o engrandecesse assim,
Os alexandrinos, longe de deleitarem-se com sua presença, detestavam-no de tal maneira que estavam sempre a zombá-lo e injuriá-lo, pois eles esperavam receber dele alguma grande recompensa, porque tinham sido os primeiros a fazê-lo imperador, mas em vez de ganharem algo, foi-lhes cobrado impostos adicionais. Tá? Esse aqui é mais recente o autor, mas enfim, nós temos 3 autores diferentes que mencionam que Vespasiano curava as pessoas. Aí fica a pergunta: quantas pessoas escreveram sobre Jesus, sendo que ele estava numa época que fervia de historiadores? Por que Tácito não falou dos milagres de Jesus? Ou o próprio Filo de Alexandria, que tinha um parente que era procurador da Judéia na época? Deixa eu só achar aqui o ponto que eu fui mexer na tela. Ou o próprio Filo de Alexandria, ou o próprio Talmud dos judeus. Por que os judeus não falam dos milagres de Jesus? Então é meio complicado, né, pessoal? Porque os milagres de Jesus, com certeza, foi tomado disso daqui. E olha que aqui eu peguei só 3 milagres, né? 2 cegos e um homem com a mão atrofiada. Agora as pessoas podem dizer assim: não, amadinha, mas os cristãos estavam lá, Ronaldo, e eles acreditavam que Jesus curava. Você está pegando aí historiadores romanos, historiadores seculares. Mas os primeiros cristãos sabiam e tinham a convicção que Jesus curava, Ronaldo. Será? Vamos ver uma última evidência aqui, a carta do imperador Adriano, que ele é do ano de 117 a 138. Ele teve também no Egito, em Alexandria, mesmo lugar. E ele escreve para o seu cunhado, o cônsul Serviano. Olha o que ele escreve aqui, ó. Segundo século, Egito. Querido Serviano, o Egito que tanto elogiavas parece-me leviano, vacilante e borboleteador entre os humores de cada momento. Os que adoram as Serapis são cristãos. Aqui, ó. Carta legítima do imperador Adriano dizendo o quê? Quando ele esteve no Egito? Que os cristãos veneravam quem? Cristo? Não, eles veneravam quem? Serapis, o deus da cura. Se os milagres de Jesus eram conhecidos nessa época, por que eles foram omitidos pelos historiadores, como nós vimos aqui, que eles só mencionam Vespasiano? E por que os cristãos cultuavam Serapis, que era o deus da cura? Jesus não curava nessa época? Em meados aqui do 2º século, entre 117 e 138? Se Jesus curava, por que eles estavam seguindo o deus da cura, Serapis? Vamos continuar lendo. E os que dão o título de bispos de Cristo são devotos de Serapis. Aqui, ó. Os primeiros cristãos. Eles seguiam a Cristo? Não, eles seguiam o deus da cura, Serapis. Mas eles usavam o título de quê? De bispos de Cristo. Mas as curas eram em nome de quem? De Serapis. Não há chefe da sinagoga dos judeus, nem samaritano, nem presbítero cristão, que não seja também numerólogo, adivinho e saltimbanco. O que ele está falando? Que essas 3 religiões que havia ali no Egito, né, um pouco de judeu, um pouco de cristão, um pouco de samaritano, eles eram todos místicos. São gente altamente sediciosa, vã e injuriosa, e sua cidade é rica, opulenta, fecunda. Nela ninguém está ocioso. Uns sopram vidro e outros fabricam papel, e todos parecem ser tecedores de linho ou têm algum ofício. Tem trabalho os reumáticos, os mutilados, os cegos e até os inválidos. Por que tinha tantos cegos e inválidos? Jesus não curava essas pessoas, pessoal? Ali no 1º século? O único Deus de todos eles é o dinheiro, a quem adoram os cristãos, os judeus e toda a classe de pessoas. O que ele está dizendo? Que assim como nos dias de hoje, os sacerdotes, né, os pastores da época só queriam saber de dinheiro. Esse era o Deus deles. Mas na verdade eles cultuavam aqui, ó, Serapis. Eles adoravam essa deusa aqui em Alexandria, no Egito. Por que eles não adoravam só Jesus se Jesus curava? Eles conheciam esses milagres de Jesus? Que Jesus fez milagres iguaizinhos a Vespasiano? E se essa história de Vespasiano aqui for só mentira, por que eles usam Tácito e esses historiadores, o próprio Suetônio, para tentar provar a existência de Jesus? Se são historiadores mentirosos que inventavam curas miraculosas, quem garante que eles também não inventaram sobre os cristãos? Até porque eles não falaram de Jesus, né? Já tem uma playlist aqui no canal chamada Historiadores Falaram de Jesus. E tem até curioso, né? O próprio Tácito mesmo, ele nunca falou de Jesus, mas ele falou de Vespasiano fazendo os mesmos milagres. Aí fica essa pergunta final, né? Já para finalizar o vídeo. Esses milagres aqui são verdade? Tirem suas conclusões. Quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Paz a todos.